Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. O projeto de Deus para nós, nossa salvação é muito grande, muito antes, da gravidez de Nossa Senhora. Deus já vinha fazendo um caminho com o povo, tirando da escravidão do Egito, foi libertando, trazendo, fazendo passar o Mar Vermelho a pé enxuto. Então Deus foi trazendo o seu povo de volta. Foi trazendo da escravidão para a vida, levando a uma terra prometida, que Deus criou para que ali o povo de Deus habitasse. A terra onde emanava leite e mel. E Deus fez com aquele povo uma caminhada de muitos anos, 40 anos caminhando com eles. Para que aquela geração amarga, azeda, geração que murmurava, reclamava, foram morrendo para o deserto. Porque mostra que quando o nosso coração não está em Deus, nós reclamamos de tudo. Vivemos uma vida meia rebelde, uma vida muito triste. E esse povo teve que chegar à terra prometida, e ali tomar posse novamente, entrar naquela terra que era deles, que eles perderam por causa de uma situação de fome, porque quando às vezes a gente passa uma dificuldade, a gente quer logo resolver a situação, e às vezes a gente vai para um lugar que torna escravo daquela situação. E assim aconteceu com o povo. Então Deus sempre procurou salvar o povo. Trouxe de volta, tirou da escravidão, o libertou, trouxe para uma terra prometida. E ali moravam os povos que tomaram conta de novo daquela terra. E Deus foi dando a graça deles de vencer cada povo. E tomar posse novamente daquela terra. Mesmo com medo, com dificuldade, mesmo às vezes sendo um povo que não respeitava Deus, mas Deus olhou para ele com amor e deu para eles a graça de tomar conta novamente da terra que Deus tinha dado para eles. Então, o plano de salvação de Deus é imensurável. A gente não tem a dimensão toda no nosso coração. Mas tudo isso já prefigurando a verdadeira salvação, a verdadeira redenção, a verdadeira vida nova, que era Jesus que ia trazer esta aliança, de uma aliança definitiva com o seu povo. Trazer a salvação e toda a vida eterna. Tudo por causa de Jesus, toda esta caminhada. E Deus fez todas as coisas, Fez os anjos também, para cuidar de nós. Está lá na carta aos Hebreus 1:14, que Deus fez os anjos para que nos levasse à salvação, cuidasse de nós. Então, tudo isso. Até chegar à anunciação do anjo a Maria. Então, nós estamos vivendo esse tempo do Advento, todos os dias nós estamos ouvindo essa história.
do nascimento de Jesus, da genealogia de Jesus, do acontecimento, como Jesus foi, como Maria ficou grávida, como o anjo Gabriel anunciou a ela esta graça de ser mãe, e mostrando que como que Deus olha com simplicidade para nós. Deus não nos vê, né, aquilo que nós queremos que Ele nos veja, às vezes. Nós ficamos preocupados com algumas coisas que Deus não se preocupa. E é interessante que Maria era uma pessoa muito pobre. Pobre, né? Pobre em espírito. Não pobre de espírito, tem uma diferença aqui. Pobre em espírito é a pessoa que não possui bens, mas possui uma riqueza grandiosa em Deus. Muitas vezes eu me lembro, né, que a gente, quando era menor, quando eu era criança, a minha família era muito pobre. Não tinha dinheiro, né? Então, muitas casas também, como as nossas, Natal às vezes era um tempo meio difícil, porque a gente não tinha os presentes que todo mundo tinha, né? Então nós vivíamos uma casa pobre, uma casa de pobre, né? Uma casa que não possuía bem o que a gente via, assim como Nossa Senhora. A casa de Maria, a família de Maria, de Joaquim e Ana, era uma família pobre, que morava numa gruta, não tinha dinheiro, não tinha bens. Ele era um sacerdote do templo e que ele incensava o altar de Deus. Era um sacerdote, porque tinha as classes sacerdotais, era um sacerdote, né, de uma classe que era perfumista. Então, ele era este homem. E por isso, ele era um homem simples, humilde. E lógico que toda esta cântico que nós ouvimos de Nossa Senhora hoje é porque ela estava no templo. Como o pai ia para o templo para fazer o serviço, Maria também ia. Então, aí está a riqueza. Ela não tinha bens materiais, não era rica de nada, mas rica de Deus. A diferença, né? Então, ela ouvia a palavra de Deus. Então, ela via as proclamações. Então, este cântico do Magnífico tem mais de 18 citações da Bíblia. Estou mostrando que ela era uma mulher conhecedora profundamente da palavra de Deus. Que ela conhecia profundamente a palavra de Deus. Então, ela era uma mulher que se encantava com a palavra de Deus. Interessante que ela não precisava de ir no templo. As mulheres judias não precisavam. Quando iam, elas tinham uma classe separada. Aí tinha a classe onde ficavam os homens, depois dos homens tinha uma cortina, aí ficavam as mulheres, porque a mulher podia estar impura, aí a lei aqui atrás a lei proibia a mulher, às vezes, de estar muito próxima, porque ela podia estar impura, então ela tinha que ficar numa distância. Então, por causa do fluxo de sangue, ela tinha que ficar numa distância, então, longe do homem. Então, tinha toda uma lei. E por isso ela ficava mais longe ainda. Então, tinha os homens, depois tinha o Santo dos Santos, que era aqui, né, o altar. E ali ficava a Arca da Aliança, onde que está o Santíssimo. Nós estava a Arca da Aliança, né? E que ali só entrava o sumo sacerdote do templo. Não entrava mais ninguém. Tinha o altar da imolação, que nós estamos aqui. Para nós, o altar da imolação agora é o Calvário de Cristo, né? Então, nós temos essa riqueza, essa graça. Por isso que todos os dias o padre, quando chega aqui para iniciar a missa, não é o nome do Pai, é o beijo no altar. A missa se inicia com um beijo no altar. Aqui torna o Calvário para nós. Aqui torna o lugar da imolação de Cristo, né? Então, por isso, é essa riqueza para nós. Calvário está aqui. Então, para nós, sempre aqui é o lugar mais importante da igreja. Ali é a reserva, onde estão as reservas. Mas aqui fica exposto o Santíssimo para que as pessoas cheguem aqui no santuário, rezem, né? Possam entrar em comunhão direta com o Senhor. Então, a riqueza. Então, esta graça que Deus foi preparando para nos levar à salvação, né? Nos dá esta riqueza. Então, a pobreza é esta graça de que a gente, sendo simples, pobre, a gente vê as riquezas de Deus, né? Eu estava lembrando hoje que, quando a gente morava nas cidades pequenas, a gente vivia uma vida simples, né?
de pobre mesmo, a gente ficava contente até mesmo de trocar uma meia sola do sapato. A gente não comprava sapato novo, né? O pessoal mais antigo, a gente mandava fazer meia sola, né? Ou trocava meia sola, ou trocava a sola inteira. Quem era mais rico trocava a sola inteira. O pobre mandava trocar meia sola, né? Que trocava o salto, né? A gente vestia uma calça até acabar. Nós não tínhamos calça para comprar assim. E quando rasgava, a gente remendava. E ninguém tinha vergonha de andar com calça remendada, porque para a gente calça remendada significa que a gente gastou ela trabalhando. Às vezes a blusa rasgava aqui no cotovelo, que é onde que a gente mais movimentava, quem trabalhava na roça. A gente colocava um paninho aqui, né, para dar uma reforçada. Então, e para a gente era alegria, quando você chegava o sapato com meia sola, a gente falava, graças a Deus que coloquei a meia sola. E ficava feliz com a meia sola, e agradecia a Deus. Quando a gente ganhava uma roupa nova, a primeira pessoa que a gente agradecia, a Deus. Ai, que maravilha, Deus me deu uma roupa nova, graças a Deus que eu consegui comprar uma roupa nova. A gente tinha a felicidade de uma roupa nova, né? Porque a gente era pobre, vivia essa pobreza, né? A gente, quando tinha uma comida boa, né, que, lá na minha cidade, quando era a comida mais importante, né, sim, que era festa de casamento, né, que as pessoas faziam aquela festa, a gente ficava, nossa Senhora, ficava feliz com aquela comida, né? E é uma comida simples, tão simples, né? Que às vezes é uma macarronada com tutu, né? E um pedacinho de frango, a gente ficava alegre com o frango, porque para comer frango todo dia não era ninguém tinha frango de granja como a gente tem hoje, né? Era difícil ter um frango, né? A gente tinha que criar o frango, tratar do frango, era um negócio, né? Porque e quando tinha, a gente comia devagarzinho, para dar sabor na boca, né? Porque é a pobreza. Então, a Nossa Senhora está cantando este cântico, porque o Senhor fez em mim maravilha, e é interessante que a gente ficava feliz com aquela pobreza. Ninguém ficava reclamando. Você não via ninguém sentado na porta de casa reclamando da pobreza, né? A pessoa agradecia, graças a Deus que eu tenho meu serviço, graças a Deus que meu marido está trabalhando, graças a Deus que chegou o alimento em casa. A gente ficava feliz com aquilo que a gente tinha. E é triste que entrou a opulência no nosso mundo. Ninguém fica mais contente com essas pobrezas. As pessoas reclamam da pobreza, né, porque o problema da pobreza não é a pobreza, é a miséria que está dentro de nós. Triste a miséria que vive em nós. Porque a gente vive na opulência, que ninguém tem tantas coisas quanto nós temos hoje, né? Quantas roupas que a gente tem. Esse tempo atrás, eu trabalhava na paróquia, a gente dava roupa. E eu vi que aquelas pessoas ganhavam roupa. As pessoas eram tão miseráveis que elas não lavavam a roupa, jogavam fora. A gente dava roupa limpa, ela usava até sujar. Quando sujava, jogava fora. Então ela não virou pobre, ela virou miserável. Porque não dava valor nem àquilo que ela ganhava, que aí vira um miserável. Triste, né? Porque às vezes a gente tem tudo e vive como miserável. Não dá valor ao que tem. Não dá valor aos bens que a gente tem, a roupa que a gente tem. Então, Nossa Senhora está cantando este canto que Deus viu nela. Como que pode o meu Senhor me ver tão pobre e me escolher, né, para ser a mãe do Salvador? Como posso merecer isso? Porque a riqueza dela era Deus. A nossa riqueza é Deus. Quando a nossa riqueza é Deus, tudo que nós temos é maravilhoso. Por mais simples que seja, a gente glorifica a Deus, como Nossa Senhora, a gente canta. Como Ana. A primeira leitura mostra muito bem isso. Ana era casada com Elcano, um homem riquíssimo. Muito dinheiro Elcano tinha. Maravilhas, poder. Só que Ana era estéril, não tinha filho. Então, ela vivia na pobreza do seu coração. Então, ela vivia na amargura, na tristeza, na decepção. Até o dia que ela vai no templo, ela vai lá para rezar no templo, e ela estava lá rezando, até o profeta Eli olhou para ela, você está bêbada essa hora? Ela devia beber algumas antes, né? Ela devia ter ido no templo meio tocadinha, né? Porque ele viu, né? Você está bêbada essa hora? Ela, não, eu estou aqui chorando as minhas amarguras, porque eu queria que Deus me desse um filho. Então, ela tinha tudo, só não tinha alegria no coração. Tinha todos os bens, para mostrar que às vezes a gente tem tudo,
de bens, de materiais, de coisas, só não tem Deus, só não tem alegria em Deus. E aí o profeta diz, então vai embora para casa, que Deus faça segundo o seu coração. E ela ficou grávida, e ela vem trazer agora o seu filho Samuel, que é o profeta. Agora a alegria dela não é mais o dinheiro, não é os bens, não é agora a sua alegria é a fecundidade em Deus. Né? Porque quando nós estamos em Deus, a gente é fecundo, a gente vive alegre, feliz, mesmo que temos uma calça rasgada, um sapato que é meia sola, né? Mesmo que os brinquedos que a gente recebia, né? Às vezes, quando não recebia, a gente brincava de sabuco, fazer carrinho de sabuco, amarrava 2 sabucos assim, põe um carrinho atrás puxando, uma latinha de massa de tomate, e para a gente era uma festa fazer aquelas coisas. Né? Não tinha telefone, como os outros tinham, a gente fazia uma latinha de massa de tomate, põe um cordão de um lado para o outro, e ficava gritando, está escutando aí? Lógico que estava gritando, né? Telefone sem fio. Né? E a gente gritava, escuta aí. Então, logo está escutando, está pertinho, né? Então, tudo isso era alegria para nós, na nossa pobreza. Né? Então, na nossa pobreza, a gente enxerga as riquezas de Deus. Mas quando a gente não vive a nossa pobreza, né? Pobre em espírito, nós vivemos, às vezes, a opulência. Aí a gente não enxerga nada, a gente briga por causa de sapato, briga por causa de roupa, briga por causa de comida, briga por causa de cama, briga por causa de telefone, briga por causa de computador. Olha quantas confusão tem dentro das nossas casas por causa de coisas. Triste, né? Um esposo briga com a esposa por causa de dinheiro, porque está gastando demais, porque você consome muito. A esposa briga porque você não economiza. Aí vira uma confusão. Olha, o dinheiro entrou no negócio. Entrou a opulência no nosso coração. Aí nós perdemos toda esta riqueza que Nossa Senhora está cantando. O nosso mundo perdeu isso, por isso está essa confusão toda. A gente não enxerga mais as graças e alegria no nosso coração. É um combate agora. É uma luta contínua da gente voltar à simplicidade. É uma luta ser simples, ser pobre, não ter bens, né? Eu me lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha uma Brasília 77. Eu fui lá para a comunidade de Canção Nova do Rio. Minha Brasília, que era 77, dava tiro ainda. Quando você dava uma desacelerada, pá, pá. Aí o pessoal do padre, pelo amor de Deus, cuidado. Eu falei, não tem problema. Né? E aí eu fiquei no Rio de Janeiro, morando lá. E aí uma família lá no Rio de Janeiro, pessoal, gente muito boa, eles me deram um carro. A esposa comprou um carro novo e me deu o carro dela de presente. E aí, quando eu olhei aquele carro, eu falei, era tão bom o carro, tão bonito, e eu tinha que pedir autorização para ganhar o carro aqui na Canção Nova. Então, eu liguei, olha, estou recebendo um carro de presente, posso receber? Né? Tá, pode. Aí aquela família me deu o carro, aí eu recebi o carro, aí eu ficava com vergonha de andar no carro, porque ele era muito bonito. A gente é tão pobre que a gente tem vergonha. As pessoas perguntavam, o carro é teu? Eu falei, não, está emprestado por enquanto. Porque eu tinha vergonha de falar que o carro era meu. Porque, imagina, a gente mora numa comunidade pobre, que necessita da ajuda dos outros. E aí você tem um carro bom, as pessoas ficam, né, olhando assim e falando assim, como? Aí até eu fui na minha cidade passear, cheguei lá com aquele carro, o amigo meu falou assim, aonde você está morando? Eu falei, no Rio de Janeiro. Já está de carro? Esse carro aí? O que você está fazendo no Rio de Janeiro? Aí já põe malícia, né? Já acha que você está roubando, está vendendo droga, fazendo alguma coisa errada. A pessoa não sabe que eu falei, não, eu ganhei esse carro. Ganhou esse carro de quem? Então, a pessoa já põe malícia. Então, tudo é assim. A pessoa que não tem Deus no coração, ele enxerga só o mal na vida dos outros. Né? Difícil. Então, como é difícil a gente viver na pobreza de Deus. Né? Mesmo que você ganhando, as pessoas acham que não. Aí eu fui vendendo aquele carro, vendi o carro depois de muitos anos, né? E a gente vai adquirindo outro, porque você tem que trocar de carro, né? Você tem que viajar. Mas a gente vê assim, como é difícil viver a pobreza. Como é difícil chegar no seu guarda-roupa e tirar as coisas para dar para os outros. Né?
Agora, esse dia eu passei lá no meu guarda-roupa, falei, preciso fazer uma limpeza no guarda-roupa, porque aqui, uma vez por ano, a gente faz, pelo menos uma vez por mês, a gente faz o retiro da boa morte. Tira tudo que está sobrando e dá para os outros, né? Não deixar nada guardado no seu guarda-roupa. E é um tempo propício, o Natal, para isso, né? Porque Deus nos dá essa graça, da gente tirar e dar para os outros aquilo que não nos é útil mais, porque tem alguém precisando, né? Então, a riqueza do Natal é essa graça também, da gente ajudar o outro, né? Dar para o outro aquilo que está faltando. E os anjos de Deus trabalham conosco nisso, né? Nós temos diversas hierarquias de Deus, né? Temos os querubins que nos ajudam a cantar louvores a Deus. Não, os serafins, quer dizer, que nos ajuda a cantar os louvores a Deus. Os querubins que nos ajudam a viver a pureza da nossa fé, a pobreza em Deus. Temos as virtudes que nos ajudam a purificarmos, a viver uma vida pura em Deus. Temos as virtudes que Deus coloca nos anjos dele para que eles nos ajudem a vigiar. Porque quando você vai fazer alguma coisa errada, os anjos da virtude param. Não, aí não, pelo amor de Deus, não entra nesse lugar, né? Tem os anjos que falam na nossa cabeça, né? Tem os tronos que nos ajudam a governar a nossa casa, a governar as nossas empresas, a governar o nosso país, a governar a cidade, os tronos. Tem as potestades que combatem diante de nós, cuida das nossas casas, das nossas cidades, combate por nós. Temos as dominações que vão nos dando a graça de vencer os ataques, né, contra a nossa fé. Temos os anjos da guarda aí que nos dá a graça de cada dia mais nos proteger na caminhada. Por isso que eu falo, pessoal, o anjo da guarda é interessante, que todos os anjos de Deus são muito justos, né? Ele anda conosco na justiça nossa. Quando a gente está vivendo injustiça, o anjo sai de perto, deixa a gente se virar, né? Esse dia um rapaz falou assim, ai padre, ele ia para casa, e aí aconteceu, até tinha saído da igreja, e aconteceu um acidente, ele bateu o carro, mas ele não teve nada, nem o filho, né, nem a filha, nem a esposa, nem a sogra, teve nada, não teve nenhum arranhão. O carro acabou. E ele falou, padre, como é que pode, né? Eu saí da missa, olha, meu carro como é que está? Eu falei, meu amigo, você tem algum arranhão na pele? Não. A sua esposa tem algum arranhão? Não. Seus filhos têm alguma machucadura? Não. A sua sogra machucou alguma coisa? Não. Agora você está chorando por causa do carro, né? O olho dele estava no quê? No bem, não na vida dele. O bem maior era a vida dele, dos filhos, né? Os anjos estavam ali, ó, protegeu tudo que podia em volta dele, né? De salvá-lo da morte, porque podia ter acabado, podia ter morrido os filhos, podia ter morrido a esposa, a sogra, ele podia estar todo quebrado, porque o carro entrou e destruiu o carro, e eles não tiveram nenhum machucado. Aí o guarda que estava lá falou assim, padre, tem pessoas que têm olhos só para as coisas materiais, não consegue ver Deus, né? Ó, mesmo que saiu da missa. Então, às vezes a gente não tem ideia. Um dia eu estava indo para casa aqui, e parece que aquele dia não é para mim ir para casa. Tudo que eu fui fazendo não foi dando certo, mas acho que os anjos estavam avisando. Eu lá ia sair para viajar, tinha uma fila de carro ali que devia ter acontecido um acidente. Aí eu falei, eu vou voltar, porque estava parada a rodovia. Voltei para casa. Falei, vou sair de madrugada, vou sair mais tarde. E fui, mas aí começou a chover, deu uma chuva muito forte. Eu falei, não, vou esperar a chuva passar. E a chuva passou um pouco, falei, eu vou assim mesmo. Mas já era uma hora que eu não queria ir. Mas vem na nossa cabeça, a gente é teimoso, a gente não escuta. A gente, quando quer fazer as coisas que não escuta Deus, é assim. Eu saí. Quando eu saí, lá na rodovia, chovendo, a minha roda direita saiu do asfalto. E eu tentei voltar, quando eu vi, eu estava de cabeça para baixo. Capotei o carro. Olha, tudo Deus estava me falando desde o começo para não ir, mas a gente é teimoso, né? Nada deu certo para a viagem. Mas eu insisti em querer ir. É a gente que quer ser maior do que os avisos de Deus, né?
E aí, quando eu fui, aí capotei o carro. Capotei, aí desci o carro de cabeça para baixo. As pessoas que vieram atrás me ajudaram a desvirar o carro. Aí o carro virou para cá, para a Cachoeira Paulista. O carro desvirou, o carro estava para cima. Na hora de desvirar, o carro virou para cá. Eu falei, eu estou indo de volta para casa. Deus estava falando para mim voltar. Eu podia até ter insistido, não, vou continuar a viagem, né? A parte do carro estava estragada, aí eu voltei para casa. Então, Deus às vezes, olha, não tive um arranhão, nada, mas nem um risquinho. O pessoal olhou o carro, capotado, batido, lateral toda estragada. Aí o pessoal, mas você não teve um arranhão, nem um risquinho sequer. Por quê? Porque ali estavam os anjos de Deus, né? Estava combatente por nós. Então, por isso nós temos os arcanjos que vêm, anunciou a Nossa Senhora a graça. São Rafael que foi lá falar levar a Tobias, que leva a cura. Por isso nós pedimos a graça da cura quando nós precisamos. Muitas vezes eu vou no hospital e já falo, São Rafael, vai na frente. Vai passando naqueles leitos que eu preciso passar e me dê a graça de rezar por aqueles que precisam de um milagre, né? E é interessante, que é impressionante, quando você já vai rezando e você vai pedindo, invocando os anjos de Deus, e como que as portas vão se abrindo, como as graças vão se abrindo, né? Por isso nós temos essa graça de celebrar São Miguel, combatente. Deus precisou de um anjo só para expulsar todos os demônios que tinham se revoltado no céu. Deus não desceu lá e pôs o dedo, não. Falou para São Miguel, vai lá e resolve esse probleminha para mim, fazendo um favor. São Miguel foi lá e expulsou milhares de anjos. Ele. Então, nós temos toda uma graça de Deus para vencer por nós. Então, esta festa de hoje que nós estamos celebrando também, São Miguel Arcanjo, é para a gente saber que Deus nos dá a graça de nos levar à salvação e que a gente pode também evocar as miríades do céu. Os arcanjos, principalmente o combatente Miguel, né? Para que assim a gente vença todo o mal que muitas vezes vão querer entrar na nossa casa. Às vezes a gente está em casa, está tendo briga, está tendo confusão, está tendo disputa. Vem da gente rezar, Senhor, manda teus anjos aqui, expulsa daqui todo o mal, porque o demônio também é safado. É igual cachorro sem dono. Se a gente deixar a porta, ele entra e senta. Ele é educado, ele não é assim muito atrevido, não. Mas ele é danado porque se a gente começa a xingar, brigar, ofender um ao outro, né, viver uma vida de miséria, de briga, de confusão, nós estamos evocando o mal para dentro da nossa casa. Mas também nós temos o combate que Deus nos dá. Se eu tenho medo, Deus manda os anjos dele para me ajudar. Se eu estou assim, desguarnecido, se eu estou incapaz para a luta, porque quando a gente está rezando, quando a gente está vivendo bem em Deus, quando nós estamos vivendo a nossa pobreza em Deus, vivendo uma vida em Deus, entregue em Deus, também não tem demônio que fica perto de nós, né? Esse dia uma mulher chegou perto de mim, ai, padre, que eu fui lá no ocultismo, há muitos anos atrás, comi bala de Cosme e Damião, de Iemanjá, eu estou uma vida desgraçada. Eu falei, quantas vezes você já comungou? Ela falou, centenas de vezes. Eu falei, qual que é mais importante? A comunhão eucarística, que Jesus é o Senhor, ou aquela bala? Está vendo? A pessoa dá mais valor àquela bala, àquela maldição, àquela desgraça, do que a Eucaristia, que é a redenção para nós. Olha, não é? A pessoa não tem ideia. Então, dá mais valor, às vezes, ao mal do que a bênção que está lá. Tá bom, eu fui lá, errei, fiz tudo errado, mas agora eu já comunguei, o Cristo mora em mim. Deus mora em mim, Deus habita em mim. E aí não tem demônio, não tem mal que resiste morar em nós, né? Então a graça é essa. Os anjos nos dão esse conforto espiritual. São Miguel está do nosso lado quando nós invocamos. Vem combater por mim. Ele vai na nossa casa. E se ele expulsou do mal e precipitou todo o demônio, por isso aqui eu acho muito interessante essa leitura, né? Porque essa leitura aqui do Apocalipse diz assim: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos combateram o dragão e seus anjos
travaram o combate, mas não prevaleceram, já não houve lugar para eles no céu. Então foi precipitado. A grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. E aí disse, por isso, alegrai-vos ao céu e todos que habitam. Mas terra, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira. Mas resta-lhe pouco tempo. Por quê? Nós temos o Salvador, temos os anjos, temos a glória de Deus para nos dar toda a riqueza, todo o combate. Então, você não pode perder essa batalha. Você é vencedor dela já. Mas quando você estiver desguarnecido, fraco, desanimado, invoque. Invoque São Miguel, invoque os anjos de Deus para combater por você nesta luta que ela é vitoriosa em Cristo. E que Ele colocou os anjos ao nosso serviço. Que Deus colocou os anjos ao nosso serviço. Então, nesta preparação do Advento, do Natal, no Advento, nós podemos pedir que os anjos visitem a nossa casa, tire lá de lá tudo, para que a nossa casa seja como a manjedoura de Cristo, preparada para receber o Salvador, e que Ele vai habitar ali para sempre. Amém? Põe a mão no seu coração e vamos dizer isso. Visite a nossa casa. Manda teus anjos, Senhor, porque este Natal nós estamos preparando a nossa vida, para que o Salvador venha morar na nossa casa. Para que nesta noite de Natal, quando Ele vier, Ele chegue e entre em nossa casa e encontre um lugar da habitação dEle em nossa casa, em nossa família. Que nós queremos preparar o nosso coração. Se tem alguma coisa na nossa casa, Senhor, invocamos agora os anjos de Deus que vá na nossa casa agora. Que vai expulsando toda briga, toda confusão, tudo aquilo que não é teu, que entrou lá de forma ilícita, que foi adentrando na nossa casa, e nós invocamos agora os anjos de Deus. Assim como os anjos foram anunciar aos pastores que estava nascendo um Salvador, que os anjos cheguem na nossa casa agora, preparando a nossa casa para a chegada de Jesus. Que eles adentrem em nossa casa, tomem posse da nossa casa, de cada quarto, da sala, dos alpendes, da entrada da casa. Que o Senhor também abençoe os vizinhos da direita, da esquerda, das costas, da frente. Que o Senhor abençoe aqueles também que às vezes nos perseguem e faz mal. Tudo isso nós queremos te entregar no dia de hoje, nesta festa do Arcanjo Miguel, pedindo que Ele, que é o nosso combatente, combata por nós nesse dia de hoje, já preparando a nossa casa para esse Natal, preparando a nossa vida, que Ele esteja junto de nós, para que assim nós, fortalecidos em Deus, sejamos vencedores e preparando o nosso coração, possamos viver o Natal a cada dia em nossa casa e em nossa família. E nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão sublime, tão cheio de graça. E te bendizemos por toda a riqueza que o Senhor derrama sobre nós. Podemos cantar uma música só, já pedindo esta graça de Deus para nós nesse dia de oração, nesse dia que nós preparamos a nossa vida nesse advento. Que os anjos de Deus cheguem e adentrem em nossa casa e em nossa família. Vamos pedir os anjos de Deus então sobre nós, a bênção do Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar Você que está nos assistindo a te louvar e lá no seu sítio, na sua fazenda, manda teus lá no hospital, anjos para aqueles que estão internados, sobre nós, vivendo essa expectativa do Natal no hospital, aqueles que estão encarcerados nas casas de recuperação. Visite, manda Senhor, teus anjos para nos ensinar, anuncia a eles a chegada do Salvador, a te louvar, como aqueles dias os pastores em Jerusalém. Visite teu povo agora, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar
te louvar e glorificar. E aproveitando esse momento que os anjos estão visitando a nossa casa, que é São Miguel, já está visitando a nossa família nesse dia de hoje, combatendo, já deixando a nossa casa preparada, limpa. E ali já um local cheio da graça de Deus para que Jesus chegue nesse Natal. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.